Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na Automec, muito felizes de compartilhar um pouco com vocês a nossa agenda do Links Talks. Então estamos iniciando aqui falando de um tema super quente, que é a reforma tributária. Eu hoje estou aqui com a minha convidada, com a Geisa, que é a nossa gerente de compliance tributário na Links. E a gente vai trocar uma figurinha aqui com vocês para entender os impactos da reforma tributária para os negócios automotivos, com o que a gente precisa se preocupar, em que tempo a gente precisa se adequar e o que a Links também está fazendo para atender a esses requisitos e garantir aqui que todos vocês estejam amparados aqui dentro das necessidades que a reforma tributária nos traz, né, Geisa? Boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Lars. Boa tarde a todos. Vamos falar de um tema que eu amo, que é a reforma tributária, e um tema que vai impactar toda a nossa vida, varejo, inclusive pessoal. E é um tema que já está aí, né? Já é vigente, e vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Geisa, me conta um pouco da tua trajetória, o que te trouxe aqui a falar desse tema, como que surgiu essa paixão pelo fiscal? Eu tenho uma paixão pelo direito e pela parte regulatória do direito, né? Então, além do compliance fiscal, eu tenho alguns anos de atuação. Eu também sou encarregada de dados do grupo Links, então uma outra parte de regulação muito, muito pesada e muito boa também. Eu tenho mais de 18 anos na área tributária, tanto na questão da criação de regras tributárias, quanto agora, desde 2018, na Links, cuidando dos RPs e PDVs ali do nosso grupo. Que legal. E me conta um pouco do escopo da atuação da sua área hoje na Links, o que vocês fazem lá? É muito importante, lá, os nossos clientes saberem que nós temos um grupo específico para cuidar, para traduzir a legislação tributária e para ajudar os nossos desenvolvedores para que isso vire byte, que a gente brinca, né? Para que essa legislação tributária ela se torne um sistema. Então, essa equipe que nós trabalhamos, ela é especializada em ler a legislação, traduzir numa especificação técnica, como aqui embaixo a gente colocou, né, um documento, e essa especificação técnica vai para os nossos times e de lá eles fazem o desenvolvimento conforme a legislação. Lembrando que quando a gente fala, né, em tributário, absolutamente tudo que a gente faz é regulado. Né, Lars, a gente costuma dizer lá na cédula de inteligência e compliance tributário que a gente não acha nada, a gente faz segundo a legislação, porque isso diminui um risco de responsabilidade solidária do software e um risco do nosso cliente. Então, tudo é regrado e conforme a legislação. Onde mais a gente atua também? A gente tem o portfólio fiscal. O que isso quer dizer, Lars? Quer dizer que as obrigações acessórias que as nossas soluções atendem, nós temos que ler a legislação e colocar para elas, né? Isso é o portfólio fiscal. Nós temos um banco de conhecimento, né? O que quer dizer isso? Todos os desenvolvedores que têm dúvida ou, enfim, está lá desenvolvendo, puxa, tenho uma dúvida fiscal, liga para o ICT, entra em contato e a gente responde isso em tempo real conforme a legislação. Nós temos um SLA de atendimento dos nossos times de, no máximo, 36 horas úteis, né? Por quê? Porque tem que ler a legislação e passar todo esse parecer para eles também. E a gente tem uma parte muito legal que é de relações governamentais, porque a Links não é só ler a legislação, né? Como nós temos, ainda bem, né, um market share muito grande, a gente participa de algumas associações que participam até na criação da legislação tributária. Tá? Isso tudo para antecipar para os nossos clientes e para os nossos desenvolvedores o que acontece ali no mundo tributário. Legal, Geisa. Então quer dizer que o seu papel é garantir que todos os softwares da Links estejam adequados às regras fiscais vigentes, né? Garantir que os nossos clientes não estejam expostos aqui a nenhuma questão relacionada a recolhimento indevido de impostos e assim por diante, é isso? Isso, eu acho até que a palavra compliance aqui, ela cabe, né? Legal. Ela é mais do que adequada, ela é completamente conforme a legislação. Por isso que a gente brinca que a gente não acha. O que a legislação manda, a gente faz e está correto para diminuir os riscos, tá? Que legal isso que você comentou sobre a gente participar também da construção da legislação junto com o fisco e com o governo, né? Isso traz, vamos dizer, a sensibilidade do negócio, né, do que está acontecendo lá na ponta, com o empreendedor, com quem toca o negócio no dia a dia, para que o governo também entenda como que isso impacta, né, na operação do nosso cliente, né? Então, acho que esse papel de conectar o negócio com a lei e garantir que exista uma, vamos dizer, possibilidade de execução adequada da lei, é super importante esse papel, né? Então, transitar, né, entre esses dois mundos é fundamental, né, Geisa? Exatamente, é importante, volto a dizer, né? O risco, ele diminui muito quando você está nesses dois papéis, olhando para o varejista, ou melhor, 3 papéis, né? Olhando para o varejista, olhando para o software e olhando para quem faz a legislação, ali junto com os fiscais, né? Com
a turma que faz a legislação, inclusive da reforma tributária também. É até uma curiosidade, a gente chegou a participar dessa construção junto com o fisco, nessa discussão toda da reforma tributária, para que a gente pudesse opinar e dar essa visão do varejista, do segmento automotivo também, para quem estava legislando e construindo essa lei? Nós participamos, Lars, através da FRAC, que é a nossa associação de classe. A gente participa das reuniões do ENCAT, que é uma reunião nacional com os gerentes de fiscalização de todos os estados. E na semana passada nós fomos convidados a participar do GT20, que é o GT que vai fazer toda a legislação do split de pagamento para o varejo. Então, somos atuantes e o nosso papel é com que cada vez mais, né, essa legislação tributária que vem, esse monte de letrinha, vire código, vire byte, mas de uma forma operacional, né, para a gente, software house, e também para os varejistas, para não ter o impacto de quem só legisla ou de quem só faz software, né, mas que a gente consiga caminhar juntos. Que legal, muito bom. E deixa eu te perguntar, Geisa, me conta como que vai ser essa transição da reforma tributária. A gente tem o nosso regime fiscal atual vigente, e a gente sabe que tem todo um processo que vai acontecer, né, com fases de transição, com mudanças paulatinas, até que lá no final a gente vai ter, de fato, toda a migração consolidada. Você pode contar um pouquinho para a gente como que vai ser esse processo de migração? Conto com prazer. Né? Eu adoro, né? Reforma tributária vai ser o máximo. Preparem-se que todos nós sofreremos juntos e sorriremos juntos também, né? Eu trouxe aqui, Lars, uma bússola que eu chamo, tá? Mas o que é importante todos nós sabermos da reforma tributária? Ela não foi feita para diminuir imposto, nem tributação, tá? Não é esse o objetivo, nunca foi o objetivo do fisco esse, tá? O objetivo da reforma tributária é a gente condensar, facilitar as obrigações acessórias, tá? E transformar o ambiente brasileiro no melhor ambiente de negócios, né? Porque quem trabalha com essa área hoje sabe que de ICMS e ISS é uma farofa que a gente brinca, né? Aí, principalmente do setor automotivo, a peça, aí tem que cobrar ISS, aí é serviço, aí é ISS, aí, enfim. Então, a gente acaba várias dúvidas, tá, gente? O setor automotivo é um dos, né? Mas tem vários setores que chocam muito. Então, o que vai acontecer? Né? Deixa eu passar só, antes da bússola aqui. Um momento. Aqui, só para vocês entenderem um resumo da reforma tributária, né? A gente, hoje, né, tinha o ICMS e o ISS. Tudo vai virar que é o IBS. Este imposto, ele vai ser cobrado, ele é chamado, gente, imposto sobre tudo. Porque tudo que é mercadoria e serviço vai ser tributado. Pense em tudo. Como diria o Simba, né, Lars? Você quer dizer, tudo que o sol toca, vai ser mais ou menos isso. Tudo que o sol tocar vai ser tributado pelo IBS, tá? Então, se você hoje recolhe serviço, vai ser tributado pelo IBS. Se você recolhe mercadoria, vai ser tributado pelo IBS. E junto com eles, a gente vai ter o CBS, que é a PIS e COFINS juntos, né? Que é uma contribuição. Eles, gente, compõem o IVA Dual, né? Que eles chamam aqui, tá? Então, esses dois antes, né? Esses 4 impostos vão virar 2, tá? E esses 2 vão compor a alíquota do IVA Dual. Tá bom? Que é o modelo já disseminado no resto do mundo. Exatamente. Né? Claro, Lars, que o modelo brasileiro é um tipo diferente. É uma jabuticaba, né? Como sempre, né? Não tem jeito. Tem bastante coisa, mas pra gente é bom. E tem ali, né? O que eu quis dizer ali com fatos geradores, né? Aquilo que eu falei para vocês. Tudo que é serviço e tudo que é saída, circulação de mercadoria vai incidir tanto o IBS quanto o CBS. A base de cálculo vai ser o mesmo. Geisa, o que é a base de cálculo? É o valor da mercadoria, mais o frete, mais taxas, enfim, multas, juros, né? Isso também é a mesma base de cálculo para eles, tá? A alíquota, eu vou falar um pouquinho lá na frente, vai ser um pouco diferenciada, mas a mesma para os dois. E os sujeitos passivos também serão o mesmo, ou seja, quem paga essa tributação, tá? Legal, boa. Aí, só voltando lá, né, Lars, para a gente falar da bússola, tá? Então, vou virar aqui, gente, um minutinho, tá? Então, o que a gente tem para 2026, tá? A gente tem uma cobrança teste aqui, né? A alíquota de 0,9% de CBS e 0,1% de IBS, tá? E, lembrando que, quando a gente falar numa nota fiscal, o que é ICMS e o que é ISS, até 2033 vão caminhar juntos com os campos do IBS e do CBS, numa nota. Tá? Então pense que aqui, por exemplo,
a última nota técnica que saiu, Lars, já nos indicou, já trouxe a indicação de que esses recolhimentos aqui da CBS e IBS, eles serão teste, recolhimento teste, eles não serão somados ao total da nota. No entanto, aquilo que é ISS e ICMS, eles serão recolhidos normalmente. Mas vai ser obrigatório esse teste para todo mundo a partir do ano que vem? Obrigatório. Quando a gente chama de teste, é porque ele não vai ser não vai ser somado ao total da nota. Mas a Receita Federal do Brasil, ela já vai utilizar todos os nossos XMLs, e o XML, Lars, vai ser a grande vedete da reforma tributária. Ele vai fechar todas as contas que a gente tem, a gente brinca, tá? Então, ele já vai ver o quanto de XML ele vai ter que verificar, o quanto que está sendo emitido no mercado, tá? E por isso que a gente chama de teste. Isso é um teste para a Receita. Para a gente é obrigatório a indicação desses percentuais, legal. Tá? O XML, gente, para quem não sabe, é o documento de base da nota fiscal eletrônica, né? Então, qualquer documento fiscal de emissão de nota, seja de serviço ou então uma nota de produto, gera um XML, que é o nome técnico do arquivo. Qualquer coisa, até quando a gente vai almoçar, né? Sai Sim. o danfizinho, né? Então, aquela notinha amarela tem um código, né? Tem um monte de coisa por trás dela. Sim. Inclusive, com essa nova nota técnica, aumentaram 110 linhas de preenchimento agora, 5 seções a mais, tá? Legal. Nós passamos de 800, se não me engano, 800 campos de preenchimento do XML. Geisa, deixa eu ver se eu entendi então. Então, a partir do ano que vem, até 2033, todo mundo vai recolher ICMS, ISS, PIS, COFINS e, além disso, o CBS e o IBS. O PIS, COFINS, Lars, em 2027 ele já vai ser extinto, ó. Extinção lá, tá? Bacana. Ele já vai ser recolhido de outra forma. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente avaliar o CBS pela Receita Federal, né, que tem o PIS e COFINS. Como ele é nacional, é muito mais fácil você ter uma alíquota de um recolhimento único. Como o ICMS e o IBS, eles são tributos de competência estadual e municipal juntos, aí essa adequação ela leva um tempo maior. Entendi. Tá bom? Mas, de qualquer forma, o ICMS e o ISS vão continuar vigentes até 33. Vão ser nossos companheiros aí por muito tempo ainda. Vão nos acompanhar, né? E aí, Lars, só puxando um pouco de sardinha para o nosso lado, né? O quão é importante você ter um software que observa isso, né? Porque esse software, ele vai ter que estar preparado para você continuar no seu ICMS, no seu ISS e com os novos campos da reforma tributária, tá? Então vai ser uma dupla jornada aí pra gente que trabalha com desenvolvimento. Mas né? deixa que isso a gente resolve, né, Geisa? Vocês não precisam se preocupar, Exatamente. né? Essa parte complicada a gente descomplica no nosso software e entrega uma jornada bacana para o nosso cliente. Exatamente. Né? Excelente. E para agora, para 2025, tem alguma coisa que eu preciso me preocupar? Eu sou dono de uma oficina, sou dono de uma autopeça. O que eu preciso me preocupar agora, 2025? Bom, agora, né, você precisa olhar para essa nota fiscal que já saiu o XML, né, entender um pouquinho disso, né, do que não vai somado no campo da nota, para você não tomar um susto, né? E precisa começar a conversar com o contador sobre como vai ficar a sua prestação de serviço, a sua hipótese de alíquota para os anos vindouros, né, para os anos que virão. Por quê? Porque quando a gente fala de reforma tributária e a gente fala de recolhimento, né, do ICMS, ISS e um futuro recolhimento do IBS e CBS, no final do dia você tem que estar bem alinhadinho com o seu contador para entender como essas coisas todas vão se refletir no software, né, nos campos e nos códigos que a gente tem. Mas por hora entender esse caminho, essa bússola da reforma tributária que a gente pode deixar disponível aqui e se atentar ao preenchimento do XML. Legal, e eu acho que essa conversa com o contador é super importante também para que cada um de vocês possa começar a fazer conta, né? Entender qual que é o impacto no negócio de vocês. Então, hoje eu recolho ISS no serviço, ICMS com substituição tributária, tal. Tem uma série de variações e você já tem ali uma ideia de como que funciona o recolhimento de impostos e como que isso impacta, né, no seu DRE, no seu fluxo de caixa, na sua margem, no seu lucro e assim por diante. Então é super importante agora abrir essa conversa com o contador para começar a entender o impacto que a reforma tributária com as alíquotas que estão aí, né, para o CBS, para o IBS, vão impactar o seu negócio. Né? Então eu saio de tanto para tanto. Como que isso vai impactar lá na última linha, né, da minha margem? Como que isso vai impactar nas transações que eu vou fazer? Eu preciso mudar alguma operação? Né? A gente sabe que existe o que a gente chama aqui de engenharia tributária no Brasil. Né? Então, o pessoal se adequa, né, nas suas operações para garantir o menor recolhimento de impostos, só que dentro da lei. Né? Então, existem várias formas aqui de você conseguir recolher um pouco menos de imposto e ser mais eficiente.
E aqui vai ter mudança que vai impactar nessa engenharia tributária. Então é importante cada um entender isso, né, Geisa, para fator poder super ajustar. importante, Lars, que você está trazendo é engenharia tributária. Com a reforma tributária, isso vai cair quase que a zero. Excelente. Por quê, gente? Antes, como é que era a tributação no país? Antes não, né? Vai até 2033, mas a gente vai junto aqui, né? A gente tinha uma tributação na origem, né? Acho que quem mexe aqui com tributação sabe que era o quê? Na saída da mercadoria ou na hora, né, do fornecimento, eu fazia, né? Eu dizia assim, isso aqui é essa alíquota que vai incidir. Agora não, agora é o destino, Lars. Tudo é destino. É onde a mercadoria vai incidir, onde ela vai ser entregue, né, no caso de mercadoria, onde ela vai ser disponibilizada e o serviço onde ele será prestado. Então, o que nós teremos, Lars? Nós teremos, deixa eu até pegar um exemplo aqui, da composição de uma alíquota, aqui como vocês podem ver. Por exemplo, como que vai ficar a alíquota agora na reforma tributária? Ó, a gente viu uma alíquota, eu estou colocando os percentuais aproximados, tá, gente? Mas a reforma tributária parece que o Senado não vai deixar passar de 28%, mas a minha chegou a 30,8%, tá bom? Mas vai ficar ali nos 28%. Então, o que você vai fazer? Olha, eu vou mandar uma mercadoria para a cidade de Guarulhos. Eu vou pegar a alíquota do estado de São Paulo. Desculpa, vamos pegar aqui Minas Gerais mesmo, né? Vou mandar para Varginha. Eu vou pegar a alíquota do município, que é de 5, mais a alíquota do estado, que é 17, vai dar 22. Mais PIS e COFINS, que vai dar 8,80. Esse aqui, Lars, vai ser o valor que eu vou recolher para os cofres públicos. Lá dentro dos cofres públicos vai haver uma divisão. O que é município, o que é estado vai para o comitê gestor. E o que é CBS vai para a Receita Federal, vai direto para o Tesouro da União. Tá? Então, esta engenharia, ela vai, bom, pelo menos com a legislação que nós temos até hoje, falta muita legislação para sair, tá? Mas o que nós temos até hoje é que vai dar uma caída boa. Por quê? Porque vai diminuir a complexidade na aplicação do local da operação e das alíquotas, que antes a gente tinha um monte de hipótese, né? E agora você vai conseguir fechar essas hipóteses. Lars, não é mais tributação por NCM, não sei se você vai lembrar, né? A tributação ali por NCM ou descrição do produto, é por destino. É o estado mais o município, não tem mais essa divisão essa diferenciação de tributação por NCM e descrição do produto, o que já ajuda bastante o pequeno empreendedor, que antes ficava louco, né? Porque quem é grande tem ali a sua engenharia, né? Mas o pequeno não, ele tinha que ficar ali brigando com a legislação para entender todas essas hipóteses, tá? Não tem mais isso. No final do dia, acho que esse era o grande objetivo da reforma tributária. Exatamente. Né? Simplificar ao ponto de eu não precisar ter grandes estruturas para poder ficar decifrando qual que é a melhor forma de operar meu negócio. Preciso operar meu negócio e o recolhimento de imposto é previsível e acabou. Né? Não tem muita invenção aqui nesse processo todo. Né? Excelente isso que você falou, porque é um dos pilares da reforma tributária. Agora, teoricamente, o imposto não pode mais definir a sua gestão sobre o negócio, como ele fazia antigamente, praticamente 60%, você tem que pensar nisso. Agora não, quer dizer, pelo menos esse é o objetivo da legislação. A legislação posta até agora trouxe isso, tá? E o que a gente espera é, no futuro, né, essas outras legislações que virão, é que a gente realmente caminhe para diminuição de obrigação acessória, o XML como a grande vedete, né, tudo vai ficar no XML, e essa facilitação aqui na tributação, considerando o destino, a alíquota de destino e não mais alíquotas ali por NCM, descrição, enfim, né, aquela coisa que era antigamente, tá? Excelente. Quer dizer, é ainda, né, vai até, mas enfim, já saindo aí desse modelo. Excelente, tá? Muito bom. E deixa eu perguntar, Geisa, o que a gente, como Linx, está fazendo para adequar aqui a nossa estrutura, o nosso software para todo esse movimento que a gente está vendo? Deixa eu passar aqui, deixa eu voltar aqui para a gente. Lars, é super importante isso, né? Porque dentro de casa... Nossa, só de olhar para esses slides já dá medo, né? De tanta coisa que tem para fazer. A gente tem bastante informação aqui, mas dentro de casa... A gente estuda bastante, né? Os P&Ds já estão com as normativas que saíram até agora em mãos, já sabem qual a adequação que vai ter que ali fazer mais ou menos de tabela. Por que, Geisa, mais ou menos? Porque tem muita coisa ainda para sair, né? Então, o que a gente tem hoje já se olhou para essa situação. A nota técnica que saiu junto com o esquema já está sendo desenvolvido, porque a homologação dela é em julho e a entrada em produção em outubro, né? Então, a gente já tem que disponibilizar isso para os nossos clientes. Então,
toda a Lynx, toda a casa de desenvolvimento da Lynx, né, ela já está se movimentando bem antes, né, Lars? Porque essas mudanças a gente está conversando, a gente faz talk interno, né, a gente tem todo ali um trabalho. Mas de desenvolvimento pesado relacionado à Lei Complementar 214 e a nota técnica que saiu agora 15 de abril. Tá? Legal. Então, estamos no prazo, não tem nenhum desespero, está tudo alinhado, o planejamento está acontecendo e a gente vai se adequando aí. Né? A gente vai caminhando junto com a legislação, porque ainda temos um regulamento de IBS e CBS para sair que a gente acha que vai ter mais de 1.000 artigos. Caramba. E como que isso pode impactar no que a gente está fazendo, Geisa? Na verdade, Lars, a gente vai olhar para uma nova tributação, vai ser tudo novo, então vai impactar em absolutamente tudo, desde a conta contábil que você mencionou, até a forma de tributação, então tudo vai ser novo. E 1.000 artigos, por exemplo, para o ICT ler, para a gente ler, virar uma especificação técnica, a gente tem que ter muita certeza para não dar um retrabalho para as equipes de desenvolvimento, né? Então demanda um trabalho de inteligência do ICT muito grande na leitura e interpretação, né? E para derrubar isso para os times, para que não haja uma perda de horas ali, né? E também os nossos times muito competentes essa análise ali da especificação técnica nossa, tá? Mas vai mudar bastante coisa. Mas isso de forma alguma impacta o empreendedor. São coisas que a gente precisa resolver, como entrega de obrigações para o governo, representando o empreendedor, né? A gente resolvendo como software house. Exatamente. Para quem está lá na ponta, esses 1.000 artigos não precisa se preocupar. Ele vai ter que esperar. Eventualmente vai ter que conversar com o contador ali, né? De uma situação mas quem vai escovar os bytes somos nós, né? Legal, legal. Beleza, Geisa. Muito obrigado, tá? Eu queria deixar aqui aberto para que recomendações que você deixa aqui para o pessoal antes da gente se despedir aqui. Eu acho que acho muito importante isso que eu falei para vocês, né, da questão do XML. Entendam o que é o XML, que vai ser a grande vedete, e comecem a estudar um pouquinho sobre o split de pagamento. Né? Que isso? Explica pra gente um pouquinho, só antes da gente ir embora. Vai. Cara, eles têm cada invenção maravilhosa. Aí por isso que eu adoro tributação, gente. Tem gente que acha que é chato. Então, o que vai ser o split de pagamento? Às vezes, quando a gente faz compra em plataforma de marketplace, o que acontece? A gente faz o pagamento. Lá dentro da plataforma de pagamento, o pagamento é splitado. Né? O que é splitado? Vai para o vendedor uma parte, vai para o frete outra parte, vai para quem fez a intermediação outra parte. Lá dentro, isso tudo já é dividido. O split significa divisão mesmo, né? O que vai acontecer nos próximos anos? Talvez a partir de 2027, Lars. Nós teremos o split de pagamento que na hora que a gente for comprar uma bola, você foi lá, comprou uma bola para o seu filho. A bola custou R$120, sendo que 20 é imposto. Na hora que você passar o cartão, R$100 vai para a conta do vendedor e 20 sobe direto para o Tesouro Nacional naquele momento. O imposto retido na fonte do checkout ali, no caixa mesmo. Né? Aí você fala assim, gente, você é louca? Né? O que mais para ficar pagando DARF, né? Um monte de guia. O que isso tem de bom, gente? Isso vai ajudar muito a questão dos créditos. Porque em tempo real, se você recolheu em tempo real o imposto, o crédito você vai tomar em tempo real também. Porque hoje no Brasil, as empresas têm uma dificuldade de ressarcir esse crédito de até 5, 10, 15 anos. Isso se perde na contabilidade. Né? Então, o split de pagamento ele vai ajudar muito essa dinâmica, né, de débitos e créditos. Né? E também, com o split de pagamento, vai vir uma coisa chamada apuração assistida. Cada empresa, com seu CNPJ matriz, vai ter ali, o governo vai ter uma planilha, vamos chamar de planilha, que no final do dia é uma planilhona, dizendo tudo que subiu de crédito seu e tudo que tem de débito. Naquele mês você vai dizer, estou devendo ou não estou devendo em tempo real. Né? Fantástico, isso vai gerar dinheiro na economia muito mais rápido. Fantástico, né? Então, e é nisso que nós vamos nos concentrar agora no GT20, Lars, né? Quinta-feira é a nossa primeira reunião, para a gente entender como isso vai ser feito, né? Pensa num split, gente, é praticamente um Pix, a gente brinca, né? E como a software house vão se adequar a isso, os meios de pagamento, todo o arranjo de pagamento, para que isso venha, de fato, a ser concretizado aqui no mundo, sai do mundo das ideias e vem para o mundo real. Então, são dois tópicos que eu acho importantíssimo na reforma tributária, né? O XML, que vai ser o split vai precisar do XML, né? Ele vai conversar muito com o XML e o próprio split de pagamento. Legal, muito bom, Geisa. Então, deixar as minhas recomendações aqui também, né? Acho que tentar resumir um pouquinho do que eu ouvi, aprendi muito aqui. Obrigado, Geisa. Acho que conversar com os contadores, né? Entendam o impacto que isso vai gerar para o negócio de vocês, façam conta,
estudem, né? E se você quer realmente ter a garantia de que você vai estar compliance, vai estar adequado, vem com a gente, né, Giza? A gente está sempre informando os nossos clientes, né, e garantindo que tudo isso que está mudando vai estar implementado da melhor forma para vocês. Então, sendo cliente Lynx, vocês têm essa garantia realmente de que tudo vai estar adequado. Giza, muito obrigado. Valeu mesmo por descomplicar esse tema que é tão denso. Né, e continuem seguindo a gente, pessoal. A gente vai estar com várias pautas aqui no Lynx Talks ao longo da Automec. Até sexta-feira a gente tem várias pautas falando de negócio, de gestão, de como melhorar a eficiência da sua operação. E temas como esse aqui da reforma tributária super quentes a gente vai estar trazendo para vocês nos próximos dias. Obrigado, Geisa. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigada. Até.